Olá, muito boa noite, estimada audiência. Hoje, uma alegria enorme, porque nós estamos com o time completo das mulheres. Elas voltaram, mas deram uma trabalheira para voltar. Estão reivindicando aumento de salário, tem propostas de concorrência. Eu falei, meu Deus do céu, eu vou fechar o programa. Mas aos poucos eu as convenci, né? Apelei, né? Falamos que os dias melhores virão, fiz umas promessas malucas, aí elas aos poucos retomaram a participação. A única que não entrou nessa coisa de proposta, foi a Eliana. A Eliana ficou firme aí, andou substituindo os homens. Pode ver no lerite dela, já dobrei o salário dela, tranquilamente. Perfeito? Agora, a Érica e a Eliane vão esperar um pouquinho mais, vão ter que justificar por que se ausentaram tanto para o patrão. Perfeito? Então vamos lá para a nossa primeira foto. É muito triste essa notícia, nós vamos comentar com dor do coração. Terremoto na Turquia, uma parte da Síria. Olha, gente, são aspectos que tem de fotos. Um absurdo, muita gente morrendo. Eu não vou nem dar cifra, porque é uma coisa desanimadora, pelo amor de Deus. E a retranca está aí: terremotos na Turquia. Erdogan falhou na prevenção. Interrogação. Se você tirar essa interrogação, vale também. Pode deixar, porque falhou sim na prevenção. Não tem problema se ficar aí sem interrogação. Minhas amigas, meus amigos, essa matéria foi publicada pelo Estadão em 8 de fevereiro e é de autoria de Asli Aydin Tasbaz, ex-jornalista turca, uma jornalista turca, hein? E pesquisadora na Brookings Institution em Washington, D.C. No terremoto, diz ela, de 1999 na Turquia, mais de 17 mil pessoas morreram. Outras 99, outras 40 mil ficaram feridas. Foi uma tragédia natural terrível. Mas logo ficou evidente que o erro humano, também colaborou bastante para o número de mortes. E hoje a gente vai perguntar, e nessa tragédia que também não houve? Tem gente dizendo que sim. Há especialistas turcos e estrangeiros dizendo que sim. Foi um descuido, entre aspas, do seu Erdogan. Apesar da Turquia se espalhar sobre uma zona sísmica, a Turquia está numa região sísmica, de abalos, né? Bem conhecida, poucos edifícios no país foram projetados levando em conta terremotos. Aí, outro erro. O Japão fez diferente. Vocês viram como é que são as habitações do Japão? Não tem concreto lá, é tudo feito, e se dá um terremoto, vai cair muita coisa, mas dá para salvar muito também. Aí não tem problema, olha o que tem de concreto aí, gente. E não resolveu nada, né? A culpa recaiu sobre construtoras. Desculpa, a experiência de 1999, diz a jornalista, permitiu que aprendêssemos rapidamente que não é o terremoto em si que mata as pessoas. São os blocos de concreto fabricados pelo homem que matam. A culpa recaiu sobre construtoras que usaram materiais baratos. Lá também tem disso. Autoridades que fracassaram em fazer valer as regulações relativamente brandas da construção civil e, evidentemente, sobre o governo, que não havia desenvolvido uma estratégia nacional de resposta a terremotos. O atual, presidente, mandatário, primeiro mandatário lá da Turquia, não está nem aí com essas coisas de terremoto. O presidente, está aí o nome dele, né? Recep Tayyip Erdogan. Barulhinho aí atrapalhando. Quando chegou ao poder em 2002, só falava de reformas e em estreitar os laços com a União Europeia. Fundos da União Europeia fluíram para a construção de escolas e outros prédios públicos mais seguros, segundo códigos de construção europeus. Vou começar com você, Eliane, como sói, olha o verbo, quanto tempo que nós não o julgamos, como sói acontecer. Eliane, mas, conforme Erdogan ampliou seu apoio, poder e o sonho europeu da Turquia, desvaneceu. Ele se elegeu, né, ficou líder lá daquele povo turco e deu uma banana para todo mundo. O interesse do governo em atender normas de segurança europeias terminou. O interesse do governo terminou. Escuta só. Em 2018, quase 2 décadas após o violento tremor de 1999, a Turquia finalmente, só depois, né, aprovou uma muito aguardada legislação para a prevenção a terremotos. Mas essas regras foram mais honradas pelo não cumprimento do que observadas. Erdogan
descreveu frequentemente o setor da construção como a joia da coroa da economia, encorajando uma falta de supervisão. Lá, como cá, né, uma irresponsabilidade. As tragédias acontecem muito assim. Você pode ver. Deu tragédia. Lembra aquele edifício que caiu lá na praia do Rio de Janeiro? Esfacelou? O fogo em edifícios. Estava vencido lá o alvará dos bombeiros. Sempre é isso aí. E lá fora não é um pouco diferente daqui, não. Lamentavelmente. Então, comente um pouquinho, Eliane, para início de conversa, depois outras coisas serão questionadas para você. Você vê o que fez o tal de Erdogan? Bom, primeiro, olá, gente, tudo bem? Não estava de férias, estava um pouquinho de férias, sim, mas já era mais uma incompatibilidade de agenda por aqui. Agora estamos de volta. Que chique! É lamentável a história do terremoto lá na Turquia, e lamentável saber que lá como aqui as coisas também não são levadas a sério, né? A gente sabe que existe um tempo para que todas essas regras serem aplicadas, para todo esse conhecimento ser incorporado dentro desse fazer cotidiano, né? Mesmo porque se a gente for olhar, há prédios novos e há prédios construídos há muito tempo. Isso acontece aqui no Brasil também, né? A gente vê que há prédios antigos que são impossível há uma possibilidade de adequação, né, a determinadas regras, porque quando eles foram construídos não se pensava, né, dessa forma. Então eu acho que é um problema que a gente vai ter que conviver um bom tempo. Fora que a gente precisa saber que estamos todos nas mãos uns dos outros. E aquele que falha, às vezes numa coisa que ele não dá importância, uma qualidade de material, uma fundação, um pequeno erro de cálculo ou de ajuste, né? Talvez ele não saiba onde pode refletir esse cuidado dele. Exato, quer dizer, na verdade ele não se preocupou. O problema dele é chegar ao poder, ele está lá há muito tempo, é de uma direita radicalíssima. Você vai ver aí, tá, a questão que eu vou colocar para a Eliana, um cidadão lá, um técnico nessas áreas de construção, etc. Ele foi reclamar, fez umas críticas, está preso. Foi 2013, está preso. Ele não pode abrir a boca. O cara manda matar, viu? Esse cara aí é meio doidinho, esse cara. Tem uma ficha, uma capivara braba. Eliana, um dos críticos turcos, é isso que eu estava falando, mais importantes dessa mentalidade de desenvolvimento desenfreado da Turquia, porque entrou aquela onda de crescer, vender, fazer, construir. O urbanista Tayfun Karaman, que foi preso pelo governo por sua participação nos protestos de rua em 2013, contra a tentativa do governo de transformar um parque de Istambul em um shopping center. Pouco após a notícia do terremoto, ele tuitou da sua cela. Está preso ainda, o cara. Aspas, a prioridade, diz ele, é salvar vidas, atender às necessidades imediatas das pessoas e organizar nossa solidariedade. Né? O pedido que ele fez aí de responsabilização pelos edifícios públicos, diz ele, hospitais, estradas e aeroportos arruinados, virá depois. Agora é uma questão humanitária. Nós temos que socorrer as pessoas que estão aí, né, sensivelmente prejudicadas. A visão de um sujeito. E o presidentão lá prendeu esse cara porque ele andou fazendo umas críticas, andou alertando para os riscos. Né? Tudo bem, assim vai. Comente, Eliana, por favor. Então, né? Por que mandam prender, né, o bom senso, né, que é essa questão dessas regras todas necessárias para tudo que fosse construído a partir daí, né, ou adaptar mesmo que já existissem, né, para serem mais resistentes.
Porque parece que teve edifícios lá que estavam dentro das normas e que esses não caíram, né? Não ruíram, Então, salvando a vida das pessoas que estavam lá, né? Agora, uma coisa é o cara falar né, apresentar normas, né, de segurança, depois do último terremoto que teve lá, que matou acho que 17 mil pessoas, né? sim, Surgiu a necessidade de novas normas. Só que uma coisa é ele falar, né? Outra coisa é ele cumprir essa palavra, né? E parece que o que ocorreu foi o contrário, né? Ele fez vistas grossas, deixou passar projetos onde se usava material mais barato, né? E justamente foram esses, provavelmente, né, esses prédios construídos assim, né? Se custou mais barato, quem construiu ganhou mais dinheiro, né? E sabe lá quantas pessoas ganharam dinheiro, né, em cima disso, o que faz a gente pensar, né, nessa história, quanto custa uma vida humana, né? Parece que está valendo muito pouco para determinados governantes. Isso é muito chocante. muito bom. Você se recorda que recentemente uma garotada tomou um ônibus no Rio de Janeiro para disputar um campeonato de futebol lá em Minas Gerais. E na volta, já era noite, eles caíram de uma ponte, não tinha nem ponte, coisa nenhuma. Vamos chamar assim, a parte lateral que devia proteger, não tinha proteção alguma. Despencaram ponte abaixo, correu gente para chuchu. Quer dizer, essas coisas. Como é que deixam isso? Quer dizer, cadê fiscalização? Botar um prédio em pé, tem que ir lá com o maior rigor do mundo. Mas entra a graninha por fora, tem o quebra-galho, o cara é muito rico. A gente conhece essa jogada. É uma coisa muito triste. E as consequências sempre do lado do mais fraco. Érica, olha que coisa interessante, diz a jornalista turca. Com os turcos mais ilustres e inteligentes presos, né, ou jogados para escanteio, um espírito de mediocridade permeia a governança do país. O desastre natural é um aspecto da história. A dependência da Turquia em relação ao crescimento econômico, impulsionado pela construção, o clientelismo e sua disposição em ignorar seus próprios padrões de construção são o outro problema. E o primeiro foi inevitável, uma coisa natural, terremoto. Foi o segundo que levou às mortes em massa, pergunta a escritora. No mínimo, o povo turco terá todo o direito de exigir uma investigação detalhada, precisamente desta questão. Quer dizer, estão dizendo que poderia ter sido evitado muito dessa tragédia. É por aí que funciona, né? Lamentavelmente, Érica. E estão aproveitando, né, o pessoal mais simpatizante das democracias, o lado ocidental, perdão, descendo por rete no cidadão lá. Ele tem culpa em cartório, sim. Bom, Cassone, meninas e nossos queridos espectadores, telespectadores, eu tenho cá comigo a impressão de que a história, a grandiosidade desse terremoto vai fazer também ruir a crença política, né, do Erdogan e todo o seu legado, né? Porque já passam de 19 mil mortos, já bateu um recorde, né, das mortes de terremotos anteriores. E esse, assim, a sensação que eu tenho é que o mundo está numa vigília mais acirrada em cima das determinações e de como o governo turco está se movendo para poder atender a essa grandeza desse terremoto, essa destruição em massa. No dia de hoje, ele veio a público, uma notícia quentinha aí, que ele admitiu as falhas, né, no atendimento às famílias vítimas aí desse terremoto, né? Ele veio a público dizer isso, que realmente admitiu e que as equipes de resgate, tá aqui nos jornais, né, já saíram agora há pouco, né, demoraram muito a chegar aos locais atingidos, os socorristas demoraram muito a chegar.
E assim, sabe-se, né, que existe o fundo da União Europeia, desde os terremotos anteriores, do último de 99, quando morreram 17 mil pessoas. Nós já passamos aí hoje de 19 mil pessoas. Vai longe. Cada vez que a gente abre, né, as redes sociais, a internet, aquilo duplica, triplica, é um susto, as imagens são terríveis, as crianças atingidas, né, recém-nascidos, aquela imagem da criança com um cordão umbilical. É demais, né? Olha, o dividendo político que vai causar na vida do Erdogan não vai ter precedente não, viu? É uma coisa horrorosa, né? Esses tiranos, esses autoritários presidentes ou comandantes, eles não estão nem aí, então, o deles é poder, e abriu a boca lá, a coisa é feia. Assim, não lembra que mataram um jornalista lá há pouco tempo? Lá na Turquia, envenenaram o cara. Está nessa base. Recentemente, esqueci o nome dele, porque é nome árabe, nome turco. Eliane, olha o texto final da jornalista, você já leu certamente, diz o seguinte: hoje é o dia de chorar e oferecer apoio. Fiquei emocionada, diz ela, com a união e a solidariedade em todo o país. As pessoas fazendo fila para doar sangue e tentando desesperadamente ajudar seus semelhantes. Mas também chegará o dia de fazer perguntas e exigir responsabilizações. Se Deus quiser, chegará esse dia. Esse cara tem que ser julgado. Quando temos um genocida por aqui, tem um genocida lá. Como disse a Eliana, né, o poder econômico, quanto vale a vida humana, né? Sempre o poder econômico está por cima disso. É preciso fazer a contabilidade que as vidas perdidas também são um rombo na economia, né? É mais assistência social e menos força de trabalho. Além de todo o gasto para reconstruir o país devastado, né? Já devastado pela guerra e agora devastado por um terremoto. O que me consola é saber que essa comoção mundial, né, tem movido as pessoas, inclusive hoje saindo um voo aqui do Brasil com socorristas, com donativos, e isso realmente é uma coisa positiva e é uma coisa boa de se ver. É um choque civilizacional, né? Que coisa triste acontecer isso aí, né? Tá todo mundo lá na sua rotina, de repente, do nada começa a morrer gente. Pelo amor de Deus. Eu tenho aqui uma informaçãozinha, apareceu uma história chamada Taxa do Terremoto. Taxa do Terremoto, escuta só. Não sabem pelo que o povo está passando, diz uma senhora que sofreu problema de perda de familiares. Onde estão nossos impostos recolhidos desde o terremoto de 1999? Indaga ela. Relembrando o desastre que deixou 17,4 mil mortes naquele ano de 99, ao devastar zonas altamente povoadas e industrializadas no noroeste da Turquia. Então, ela comenta: depois dessa tragédia, estabeleceu-se um imposto especial denominado Taxa do Terremoto. A renda arrecadada desde 1999, estimada em 88 milhões de libras turcas, cerca de 4,6 bilhões de reais, devia ser usada na prevenção de catástrofes e no desenvolvimento de serviços de resgate. Mas ninguém sabe onde o dinheiro foi parar. Turquia, você está no mesmo nível de Brasil, viu? Parabéns. Não há nenhuma região a que não chegue os serviços de resgate, assegurou na noite de segunda-feira o presidente do Crescente Vermelho na televisão. Mentira! Reagiu uma jovem que assistia, pedindo para continuar em anonimato. Estamos abandonados. O cara ainda foi lá dizer que não está faltando assistência. Foi retrucado na hora, via TV. Existem relatos não confirmados de que o acesso ao Twitter está restrito na Turquia. Olha só. Ele estava sendo usado como um canal para comunicar o paradeiro de pessoas presas nos escombros. Mas a polícia turca disse ontem que deteve pelo menos 4 pessoas por espalhar informações erradas na plataforma e espalhar o pânico sobre o terremoto. Na visita à região atingida, ele foi lá,
Erdogan alertou para os turcos ouvirem apenas os canais oficiais de informação e não canais provocadores. É um sem vergonha esse cidadão, né? Ele não foi lá para se solidarizar com a tragédia, ele foi lá para dar uma puxão de orelha. Vocês ficam ouvindo a crítica aqui, não tem nada disso, não. Mentiroso, sem vergonha também. Então, eu quero agora 1 minutinho de cada uma aí, para fazer o comentário final, um balanço final sobre essa notícia, para a gente passar por um novo tema da nossa pauta. Eliane, você vê como é que é a coisa? Taxa do terremoto. Arrecadaram aí uma graninha e ninguém viu onde foi parar. Corrupção, corrupção, corrupção. Você falou tudo, lá como aqui. E a hora que o programa progredir, a gente vai chegar aí. É bem provável. Eliana, seus comentários finais. Então, é interessante, né? Porque o dinheiro parece que nunca ninguém sabe onde foi parar, né? De nenhum lugar. Ele some. Né? Assim, tem uma música da Gal Costa, né? Parece... Tem uma música da Gal Costa, onde está o dinheiro, gato, gato fugiu. A Gal gravou uma música nessa fugiu, levou, sei lá, que gato que é esse, né? Que pega esse dinheiro. E também, né? Parece que também some qualquer conhecimento que já houvesse a respeito dessas coisas. É claro que sabiam do risco que correria construindo prédios, né, naquelas condições. É claro que a tragédia de Brumadinho já era prevista, já se contava com isso. Então, aí depois, né, as pessoas querendo alegar ignorância, eu acho o fim da picada, sabe? O fim da picada. Não dá para alegar ignorância. Então, parece que não se sabe onde foi o dinheiro e para onde foi o conhecimento que já existia a respeito. É muito triste. Érica, fechando esse primeiro item da pauta, Érica, é dramático, né? Olha, é dramático. Eu só queria lembrar aqui aos nossos ouvintes, né, a vocês aqui, a nossa equipe, a equipe brasileira, saiu na madrugada de quinta-feira, do dia 9, para rumo à Turquia. São 42 pessoas, entre bombeiros, policiais, cães farejadores, né? E segundo o Itamaraty, essa equipe é formada por especializada mesmo em resgate humano. E tem uma coisa bastante interessante aqui, que o Ministério da Saúde doou 3 conjuntos de kits calamidade que contém cada um 250 quilos de medicamentos e itens emergenciais. Eles têm a capacidade para atender até 1.500 pessoas por um período de 1 mês, né? É pouco? Aparentemente sim, porque essa decolagem levou também, como as meninas disseram aí, alimentação, né? Porque eu tenho a impressão que ao chegar em solo turco, em solo sírio, a devastidão que o pessoal vai encontrar lá deve ser assim, por onde eu começo, né? Por onde eu começo, onde eu coloco isso, né? Onde eu coloco isso aqui, né? Isso, contando também, gente, com um inverno rigorosíssimo, cai neve, né? Tá caindo neve, mais essa. E só pra gente, a gente está falando muito da Turquia, né? A Síria, que vive em guerra, né? Os sírios vivem em guerra há quantos anos? Aquela guerra outro maluco lá também. Que não termina, aquela guerra que não tem fim. A Síria, outro maluco lá, outro maluco. Então, a população síria já vinha pedindo para o mundo, né, ajuda humanitária, e 70% da população síria já pedia ajuda humanitária, e precisou acontecer um terremoto lá para chegar alguma coisa ali, para socorrer meia dúzia de gato pingado, depois que a grande maioria já perdeu alguém da família por conta desse terremoto. Não estou nem falando da guerra, né? Aí isso arrebenta de qualquer país, né? Nossa, é uma coisa dramática. Por onde começar, o que fazer, como será recuperar alguma coisa? Porque morreu, não tem como recuperar, vai ficar um pesadelo pro resto da vida, pelo amor de Deus. É uma tragédia. A gente reclama aqui muito do Brasil, de vez em quando dá uma inundação, não sei o quê, mas perto dessas coisas que estão acontecendo por aí, até que a gente é muito privilegiado, né? Toda vez que eu leio essas notícias, eu agradeço ser brasileiro, estar aqui, né? Poxa vida, nessa hora que a gente começa a pensar nisso também. Vamos então agora para nossa segunda papa, nossa segunda conversa. Tem uma foto de aviões
do garimpo ilegal, viu? Mostra essa foto pra gente. Ah, eles tinham lá barracas, né? Esse é o pessoal que está arrebentando com a Amazônia lá, né? Tem uns 40 mil cidadãos lá, garimpeiros ilegais, arrebentando com tudo. Né? Então, a retranca vamos colocar a retranquinha, as Forças Armadas no governo Bolsonaro deixaram de agir na terra Yanomami em pelo menos 7 ocasiões. Escuta só, mais uma denúncia. Começa a aparecer tudo, né? O homem saiu do governo, se mandou, foi começando bicho lá nos Estados Unidos e a gente está sabendo os podrezinhos dele. Então está aqui. As Forças Armadas do governo Bolsonaro deixaram de agir na terra Yanomami em pelo menos 7 ocasiões. Vamos conferir isso aí. Eu dou uma informaçãozinha, depois vocês comentam. Durante a gestão de Jair Bolsonaro, as Forças Armadas deixaram de atuar no combate ao garimpo ilegal na terra indígena Yanomami, ou tiveram uma atuação insuficiente em pelo menos 7 ocasiões, o que enfraqueceu as ações policiais e contribuiu para a expansão da atividade criminosa no território. O ápice da atuação de mais de 20 mil invasores foi em 2022, ano passado, o último ano do governo Bolsonaro. Eliane, escute só, documentos enviados ao Supremo Tribunal Federal e ao Ministério Público Federal permitiram identificar 7 situações envolvendo os militares, que no fim das contas favoreceram a permanência do garimpo na terra Yanomami. O território fica numa região de fronteira com a Venezuela. O Ministério da Defesa de Bolsonaro barrou o fornecimento de aeronaves a operações da Polícia Federal em 2022, feitas em cumprimento à decisão do STF. O STF mandou tomar uma atitude, o presidente Bolsonaro disse, não mexe com isso não, deixa quieto, eu garanto. Houve ainda pedidos do tipo para uso de base militar em Surucucu e falta de monitoramento do espaço aéreo do garimpo. Quer dizer, ninguém tomou providência, deixaram rolar solto. Você viu como os caras se estabeleceram lá, construíram. Eu li uma coisinha assim, aparece em tanta coisa agora, que tem empresas de aviação que alugavam helicópteros de aviões para o garimpo. Eles pagavam, teve gente lá que pagou 200 mil por um mês para ter acesso ao garimpo, por via aérea. Quer dizer, era para bloquear essas coisas aí na hora, agora vão bloquear. Agora estão querendo pegar os caras, mas agora, porque arrebentaram com a população Yanomami, é um negócio dramático. É a mesma história que acabamos de comentar da Turquia. Depois que arromba a porta, né, o clássico refrão, vem a fechadura. Aí é tarde. Deixa então, passar a boiada. Eliane, isso, e a pessoa aí, pelo jeito, esse governo gostava de deixar soltar a boiada mesmo, né? Daí que rola. O presidente várias vezes defendeu o garimpo ilegal. O presidente defendeu o garimpo ilegal várias vezes. Ele vai ser julgado por isso também. Fale, Eliane. Está aí a nossa tragédia, né? Não é uma tragédia natural, é uma tragédia provocada pelo esse gosto pelo dinheiro, realmente é o dinheiro mandando, né? É o poder econômico, que não é um poder econômico lícito, é o ilícito, e que é de conhecimento de todo mundo, e que só está vindo à tona agora porque o caso ficou grave, né? Porque os desnutridos começaram a aparecer na televisão, porque as mortes dos indígenas foram anunciadas na mídia. Senão era capaz de estar tudo ainda quietinho, cobertinho. Me permita só fazer esse mínimo adendo. Não tivesse perdido a eleição, estava do mesmo jeitinho. O problema é que perder a eleição, aí quem está assumindo vai ter que enfrentar esses problemas. Seja Lula, seja Alckmin, seja quem for. Desculpa. Quem assumisse ia revirar isso, né? Ia aparecer. Claro. Vai aparecer muito mais. É uma tristeza. Né? É uma tristeza. Tragédia lá, tragédia aqui. Eliana, a convivência com o garimpo ilegal e a desassistência em saúde indígena na terra Yanomami
provocaram uma crise humanitária no território, com explosão de casos de malária, desnutrição grave e outras doenças associadas à fome, como infecções pulmonares. Agora estão falando em doenças sexualmente transmissíveis, de ST, alcoolismo, os caras invadiram lá, engravidar indígenas menores, uma tragédia. Sem falar, né, os casos que demandam mais urgência, tanto na assistência de saúde no próprio território, nas regiões onde está lá o povo Yanomami, Surucucu e Auares, quanto nos transportes aéreos de Boa Vista em Roraima, são os casos de desnutrição grave e malária. Que dizer, hein? Que dizer, hein, Eliana? Então, né, o que dizer? Eu acho que, Eliane, eu discordo, eu não acho que está aparecendo agora porque chegou nesse ponto, porque ficou grave demais. Eu acho que já estava grave demais há muito tempo. Sim, sim, eu acho que não sim. deixavam aparecer, né? Porque essa situação, para ela chegar do jeito que está agora, quer dizer, isso já devia estar ruim, muito ruim, há muito tempo, né? Quer dizer, o homem branco lá leva doenças de vários tipos, e inclusive, como eles estupravam as meninas, ou, sei lá, engravidavam, tinham relações sexuais com a Índia, as sexualmente transmissíveis também, né? Agora, como a Eliane disse, aqui não foi uma tragédia natural, né, como um terremoto lá, mas também parece que no artigo que você mandou tem uma questão assim, não é o terremoto, né, não são os abalos aí que matam as pessoas, mas é colocar essas pessoas em lugares de perigo, né? É o artigo da jornalista turca. Sabendo que aquele perigo existia. Então, quem causa esse estrago não é o homem, né? É o homem que causa tudo isso. É a ganância desses homens, né? Tanto de lá como os de cá. Isso é terrível de a gente ver, é chocante. A gente vê essas imagens, as imagens são chocantes, tanto as de lá como as dos Yanomamis aqui, mas é tão chocante pensar que é o próprio homem que faz isso com outro homem, né? Com seres da mesma espécie. É dramático mesmo, tem razão. Você foi muito bem nessa aí também. Érica, 5 dias depois, em atendimento a uma determinação do ministro da Justiça, o Flávio Dino está entrando de sola, ele está querendo. Ele tem uma linha diferente, ele contemporiza menos que o Lula, ele já quer saber e dar nome aos bois. Ele está louco para colocar o Bolsonaro numa investigação internacional, ou, né, num questionamento mais profundo. Então, o Flávio Dino, ele, depois de uma determinação do ministro da Justiça, Flávio Dino, na Polícia Federal em Roraima, instaurou um inquérito para investigar esses inquéritos, a suspeita de crime de genocídio, já deram uma tipificação, de indígenas e Yanomamis durante o governo Bolsonaro. Serão investigados garimpeiros, tanto os que estão na linha de frente, quanto os operadores de logística do garimpo. O negócio lá ficou uma indústria, donos de maquinários e aviões, ex-coordenadores de saúde indígena e agentes políticos, o que pode incluir o próprio ex-presidente, incentivador de mineração em terras indígenas. As frentes de investigação sobre o genocídio foram ampliadas com uma decisão do ministro Luiz Roberto Barroso, do STF, que determinou que a PGR, a Procuradoria-Geral da República, investigue a suposta prática de crime por parte de autoridades do governo Bolsonaro. Barroso encaminhou a determinação de investigação sobre o genocídio e outros crimes ao NPM, Ministério Público Militar, um indicativo de que crimes militares foram cometidos por fardados ou ex-fardados durante a gestão passada. Eles estão apertando o cerco e não estão descartando o exército brasileiro. Então, alguma água vai ser turvada por aí. Bom, Cassoni, nitidamente, né, estrategicamente, sabe-se da participação, sim,
do Exército Brasileiro ali no ano passado, em 2022, foram 20 mil novos garimpeiros trabalhando em terra Yanomami, né? Só no ano de 2022. Quer dizer, quem foi que propiciou, quem foi que liberou espaço aéreo, né? E uma coisa que eu acho muito importante que a gente não deixe de dizer aqui, queridos, é o seguinte: para com essa história de que os nossos índios, né, são venezuelanos, que fugiram da Venezuela e estão aqui. Muito bom. O Ministério da Muito Justiça já declarou, já mostrou a terra demarcada ali, a terra Yanomami, é a maior reserva indígena no Brasil, a terra Yanomami. E assim, gente, pelo amor de Deus, são os nossos índios. É gente que estava aqui antes das caravelas portuguesas chegarem ao Brasil. E quando eu vejo aquelas crianças, aquelas mulheres, aqueles homens, além da desnutrição, com aquela alopécia, com a falta de cabelo por causa da contaminação do mercúrio, gente, me dói a alma ver uma coisa daquelas. É muito dolorido. É um absurdo aquelas crianças com pouquinho cabelo ralinho, as mulheres com pouquinho cabelo. E aí, o Ricardo Salles, deputado recém-eleito, ex-ministro, né, veio a público, né, na quinta-feira dizer que é um exagero chamar aquilo de genocídio. Ele acabou de dizer para a imprensa, em entrevista ao UOL, que é um exagero, sabe? Quer dizer, o percentual... E ele ainda fala que tem um percentual de índios venezuelanos que fugiram. Ele ainda reforça essa fake news. Ele reforça. Nós estamos salvando, o exército está salvando, essa parte do exército que está indo salvar os nossos Yanomamis ali, indígena brasileiro. E se fosse venezuelano, algum problema da gente estender aí uma atenção a alguém que está morrendo de fome, a uma criança que está morrendo de fome? E se fossem venezuelanos, né? Sabe, então assim, até agora, sabe, as pessoas aí do governo anterior estão querendo reforçar a ideia de que ali tem índio venezuelano e de que essa declaração para mim do Ricardo Salles de que, gente, não exagera, que genocídio, né? Oi, né? Oi, o mundo inteiro está vendo isso. É muito vergonhoso, sabe? As pessoas que eu conheço, amigos próximos que não moram no Brasil, que vivem fora do Brasil, estão com vergonha lá fora. Sabe, estão envergonhados. Olha, cada dia, eu tenho um amigo que diz, cada machadada é uma minhoca, né? Cada dia é uma surpresa que vem sendo revelado aqui nesse país. É dramático isso aí. Você lembra que pela história do Brasil, né, superficialmente, tem muito mais que isso, que os índios foram utilizados pelos colonizadores portugueses para mão de obra forçada. Como eles não se deram bem, que fizeram os gentis irmãos portugueses, lusitanos, foram buscar os negros. O Brasil foi o último país a acabar com a escravidão. Massacraram índios, massacraram negros. E massacram todo mundo que eles podem. Então, é nojenta a postura Pois desse é. cidadão. E depois, na construção da nossa sociedade, foram buscar os italianos, né? Que passa, a mão de obra escrava negra passou a ser dos italianos, né? Que vinham para cá, principalmente para nossa região, e para não ganhar nada, né? Porque eles ficavam devendo para os donos das terras aquilo que eles comiam. Então, gente, Érica, como bom caçone que sou, meu avô contava o drama desses coitados que vieram para cá no porão de navios. Passaram necessidades brutais, alguns morreram no meio do caminho. É muito bonita essa passagem, né? Por mais que a história tente pontuar, esses italianos e fizeram a riqueza desse país, agricultura, São Paulo, tem a italianada aí, não adianta querer sem puxar sardinha para a nossa brasa. Eu me orgulho de ter essa descendência italiana. Eu também, Cassone. Meu bisavô era cantor lírico no Scala de Milão, veio colher café aqui na região de Bitinga, em busca do ouro, né?
Sim, vinham nessas condições mesmo, né? E perseguidos por Mussolini lá. O Mussolini, lá quem fosse contra ele durante a guerra, lá, o nazismo, o fascismo do Mussolini, o nazismo do Hitler, o japonês também fazendo umas bobagens, né? Os três que se uniram ganhar o mundo. O Mussolini mandava tomar óleo de rícino. Sabe lá o que é isso? Quem fizesse qualquer manifestação contra o governo dele. Um criminoso. E aí, ixi, você começa a ler a história, você fica enojado. E a Itália está batendo Eliane, continência para ele, né? Tem cara que gosta do fascismo no Brasil. O fascismo precisa ser combatido urgentemente, senão vai virar aquela desgraça. Foi lá, outra vez. Eliane, em 2022, Eliane, dos 3 ciclos de operações planejadas para a retirada dos invasores da terra Yanomami, houve tentativas. Apenas um ciclo contou com aeronaves das Forças Armadas. As Forças Armadas não deram nenhuma condição. Tem que ser, porque por terra, de barco, você não chega lá, se chega mal. Sobrevoando, você vê tudo, você pega tudo, ainda mais hoje com drones, com tecnologia moderna, né? Você pega todo mundo. Então, as Forças Armadas, né, não puderam contar com a colaboração das Forças Armadas, segundo fontes da Polícia Federal, ouvidas pela imprensa, sob a condição de anonimato. A Polícia Federal foi perguntada como é que vocês deixaram, não pegaram esses grileiros aí, esses caras ilegais aí, no ouro, etc., né, mineradores. Eles disseram, nós não tínhamos condição. E olha, ficamos sabendo de algumas coisas sobre anonimato, com a condição de não se falar nada dos nomes. Esses ciclos, Eliane, foram pensados para cumprimento de ordem do Supremo Tribunal Federal de desintrusão. Quer dizer, quem invadiu a terra é intruso, desintrusão, tirar os caras de lá. Em 7 terras indígenas tomadas por garimpo, entre as quais a terra Yanomami, a maior do Brasil. No único ciclo que houve fornecimento de aeronaves, no único ciclo dos 3, a Polícia Federal desembolsou do seu orçamento, não deram verba, ela teve que tirar da Polícia Federal R$2,5 milhões para custeio de horas de voo de uma única aeronave. É uma piada. É um exército Brancaleone, pelo jeito. Na operação, houve destruição de motores e equipamentos a serviço do garimpo. Ainda conseguiram fazer alguma coisa. Não houve uma atenção especial. Tivesse feito logo no começo, tinha já acabado esse troço, mas com energia. O exército cumpria ordens. Não pode. Fica por aí mesmo, tá bom? Faça o seu comentário. Eu acho que, assim, enquanto não reconhecermos a importância dos povos indígenas, que merecem um tratamento integral como seres humanos, isso vai continuar. Porque, por muitos governos, eles são vistos como um problema, né? E não um patrimônio, né? Que é um patrimônio humano, é um conhecimento que não tem reposição, né? O dia que acabar, acabou essa cultura, né? Então, é preciso mudar o tipo o jeito que se enxerga a população. E aí, o Exército sempre foi protetor dessa área, né? O Exército sempre esteve na equipamento de fronteira, chegava aonde ninguém, nada chegava, né? Estava pronto para oferecer, para acudir catástrofes e problemas difíceis. Então, o que aconteceu com o nosso Exército, né? Aonde está? Aonde foi colocada essa importância? Pelo jeito, não foi colocado no ser humano. Exatamente. Bom, a gente teria mais coisas para falar, mas acho que foi bem claro que a população Yanomami nunca foi assistida decentemente, sempre negligenciada, jogada para escanteio, e as autoridades, né, os caras da FUNAI, que foram assassinados, então, um negócio de louco, o garimpeiro matou o cara lá, que defendia os índios, e fica por isso mesmo. O caso daquele jornalista lá, e daquele americano, o que aconteceu? Barulhão danado, a mídia foi lá, fizeram um monte de coisa, tem um Globo Repórter, blá, blá. Ó, algum nome apareceu para ser condenado? Apaga tudo, muda governo,
tudo como dantes no quartel de Abrantes, né? Vamos ver como é que ficou a charge, para a gente ver um pouquinho. Chega de desgraça, né? Hoje o programa eu tenho que chamar Desgraça Total. Ah, esse acessório é lembrancinha de uma excursão que eu fiz com minhas amigas para Brasília. É a grife, tornozeleira de grife. E ela tá toda chique, viu? Toda orgulhosa. Zé da Silva, você é bem brasileiro mesmo, gostei demais, muito bom. Passamos um intervalo para tentarmos arrematar o programa. Essa eu vou ter que copiar e colocar no meu perfil. Onde é o seu mundo? Seu mundo é a sua cidade. É nela que você vive, tem suas raízes e cria seus sonhos. É da sua cidade que você testemunha as mudanças que acontecem em todos os lugares. É para onde voltam sua mente, corpo e coração depois de dar a volta no planeta inteiro. E a TV Tati se orgulha de ser, através da tela da sua TV, computador, tablet ou celular, uma das janelas que te conecta com o mundo. TV Tati, sua TV, nossa cidade. Quer informação atualizada, conteúdo de credibilidade e sem pagar nada? Então acesse tati.com.br e fique por dentro de tudo o que acontece em Ribeirão e região. Notícias, política, esporte, economia, a opinião dos colunistas e muita prestação de serviço. É a notícia em primeira mão, para você conferir quando quiser, a qualquer hora no seu dia a dia e onde estiver. Tudo ao alcance de um clique. tati.com.br. Nós temos aí uma foto do ex-presidente Bolsonaro e do Braga Neto, general da reserva Braga Neto, que foi candidato, vice-candidato à eleição da chapa dele, né, na presidência da República. Olha só, tá aí. E a retranca é: núcleo político do golpismo bolsonarista acabou ou está oculto? Você pode responder para mim, perfeito? Então, a matéria está no Estadão, e o Estadão tem feito um trabalho espetacular de investigação jornalística, e olha que o Estadão é um jornal de direita, hein? Passados 31 dias da tentativa de golpe do Brasil, muitas dúvidas ainda pairam sobre a Praça dos Três Poderes. A convicção de que os atos de vandalismo no Palácio do Planalto, no Congresso e no Supremo Tribunal Federal seguiram um script planejado, e fica cada vez mais evidente que o ex-presidente insuflou protestos e invasões, com a conivência de uma ala do Exército. Estão apertando o cerco. Mas até onde vai a configuração do núcleo político e financeiro desses ataques? Eliane, você viu que apareceu essa semana um senador chamado Marcos Duval, do Podemos do Espírito Santo, que puxou Bolsonaro para o centro da crise ao dizer que participou de uma reunião com ele e com o deputado, uma gente fina esse Danielson, gente finíssima, deputado, hein? Do PTB do Rio de Janeiro, ao time, hein? Ao núcleo, em 9 de dezembro de ano passado, no qual foi exposto um plano para gravar o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes. Embora Doval tenha mudado 5 vezes a versão sobre o encontro, em todas ele afirmou que o objetivo era impedir a posse de Lula e manter Bolsonaro no poder. Essa foi a bomba do dia. Quero ver o desdobramento disso. Lembra de uma minuta que foi encontrada lá na casa do Torres, enquanto ele estava nos Estados Unidos? Uma minuta, um plano detalhado do golpe. Então só não veio quem quer. E tem uns ignorantes aí que continuam achando, não, isso é coisa da esquerda. Que coisa da esquerda? Você está em que planeta? Pelo amor de Deus, acorda. Acorda. Eliana, vou com você agora. São muitos os fatos interligados nessa trama. Um mês depois da fatídica reunião, citada pelo senador, tem gente mexendo com coisa fora da hora, hein? A Polícia Federal
aprendeu na casa de Anderson Torres, ex-ministro da Justiça e ex-secretário de Segurança do Distrito Federal, uma minuta do golpe. Era, na prática, o rascunho de um decreto para Bolsonaro instaurar estado de defesa no Tribunal Superior Eleitoral, comandado por Alexandre de Moraes. Então, comente isso. Os caras estavam planejando. Quer dizer, o 8 de janeiro foi a cereja do bolo. Era ali que era para acontecer a coisa. Claro, né? E era ali que, dependendo, se o Lula tivesse tomado uma decisão, né, diferente da que ele tomou, teria sido possível, né, o Bolsonaro decretar isso aí que ele estava planejando. Hein? Mas, né, isso não aconteceu, né? Porque ou era a que o Lula propôs lá no dia 8, né, que foi a de intervenção, né, federal, e tinha uma outra, Sim. que eu esqueci o nome agora, que iria permitir que houvesse essa intervenção por parte do Bolsonaro e se concretizasse o golpe. Parece que era essa a ideia, né? Agora, que isso aí estava planejado e que agora eles tentam minimizar, não. Todo mundo recebeu essa minuta. Gente, eu não recebi, vocês receberam? Eu não sabia da existência dela. E como é que você recebe um negócio desse e não faz nada? Né? Minuta, um plano de golpe, fica quieto, rasga, né? Não é nada isso, não é comigo. É tão esquisito isso. Né? E agora esse Duval com essa história mudando, mas sempre com essa ideia, né, do golpe aí em mente, né? E é interessante isso, porque eu fico assim pensando, gente, esse povo, será que eles têm um quociente assim, de inteligência comprometido, muito baixo? O que acontece? Porque eles ficam arrumando tanta confusão, cada semana é uma história dessa, que fica todo mundo entretido com essas histórias. E olha só, por que é burrice isso? Enquanto eles estão chamando atenção para eles, por exemplo, as pessoas não podem nem começar a criticar o Lula, o governo dele, fica todo mundo, né? Estrategicamente. Poderia já. Exatamente, estrategicamente. Não funciona. Eu não sei, a inteligência desse povo, eu não sei como classificar. É muito esquisito. São muito bem infradotados intelectualmente. Érica, Algo assim. poucos sabem, Érica, mas uma ala do União Brasil, que é um partido aí meio esquisito, queria que Torres, hoje preso, fosse candidato a vice na chapa de Bolsonaro. O acordo só não saiu porque o então presidente, candidato à reeleição, preferiu fazer dobradinha com um militar, o ex-ministro Braga Neto. Após a derrota de 22, o general Braga Neto pediu a radicais bolsonaristas que tivessem fé. E deu no que deu. O ataque que completa hoje um mês deixou uma fatura, preste atenção, no mínimo, de 40 milhões de reais em consertos de prédios públicos, restauração de obras de arte e segurança. O maior prejuízo. Uma coisa de vândalos, né? Uma coisa de vândalos. Misturar política com arte. Essa coisa pobre de ver comunismo em tudo. Meu Deus, até quando esses caras vão continuar com essa... Que comunismo, gente? Como é que você vai chamar a União Brasil Onde de comunista? tem isso? Que isso? Que mundo é esse? Gente, Eu queria entender. Fazer política é fazer coalizão, né? A arte da política mora ali na coalizão. Sim. E a gente está vendo uma coalizão no governo Lula, assim, que já teve precedentes. A pressão, inclusive, que o presidente está sofrendo aí para aportar, né? A ministra, ministra do turismo, é isso? Do União Brasil, a Daniela, né? O nome dela é Daniela. Isso mesmo. Ela tem um desgaste aí por questões aí envolvidas com milicianos, né? A pressão social do governo para
deixar para trás o União Brasil não está pequena. O Lula tem um entrave Sim. muito sério daqui para frente, aí nos próximos dias, para decidir, né? Porque a União Brasil está compondo o governo Lula, o governo comunista, né, brasileiro. Então, poxa vida, né, gente? Mas sabe o que eu gostaria de lembrar aqui? Ou melhor, eu não gostaria de esquecer, e que nenhum de nós aqui ribeirão-pretanos esquecessem, né? É que nós continuamos lá depois do dia 8 de janeiro, com 2 presos ainda, tá? Ribeirão Preto, depois de comemorou 30 dias, né? No dia 8 aqui de fevereiro, com a prisão ainda do Barquete Miguel Filho, da advogada Nara Faustino. Faustino, os dois continuam detidos em Brasília. Não temos notícia, eles não estão mais na lista dos detidos, mas ficaram detidos, me parece que por quase 30 dias em Brasília, o publicitário Genival Silva, que é de Ribeirão Preto, e a Márcia Rodrigues também, que é servidora pública, né? Trabalha na Polícia Federal aqui em Ribeirão Preto. E é gente que foi aí apontada como financiadora das viagens, né, do turismo, que aquela senhora da charge apareceu com a tornozeleira eletrônica. Turismo golpista. Exatamente. Isso. Então, gente, né, vamos lá, que o Flávio Dino tem muita coisa pela frente. Muito trabalho. Perfeito. Olha, eu quero dar esse fecho, me permitam, vocês três. A conta, segundo o Estadão, no entanto, vai muito além dos cifrões. São 40 meses. Pergunta-se, diz o jornal, por exemplo, até que ponto militares da ativa das Forças Armadas responderão por possíveis crimes. Eles são meio intocáveis, né? Então, tem gente aí, tem nome aí citado, minuta, golpe. Né? O Exército está passando por uma situação também delicadinha. E o que mudará na legislação para impedir nova barbárie, pergunta o jornal, como é de 8 de janeiro. O ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino, disse ao Estadão que para virar essa página é preciso perseverar na catequese democrática, criar leis de proteção, punir quem cometeu estes atos e abrir a agenda do governo para temas sociais. Tá? Então está aí. E tem até uma ideia do Dino, esse ministro é interessante, ele maranhense aí. Ele sugeriu ao Lula que fizesse um projeto antigolpe, uma legislação antigolpe. Vai virar moda. Né? Tentar dessa vez não deu, não vão desistir facilmente. Você viu que a matéria anterior, né, dizia que estava ainda, não deu certo dessa vez. Né? Tem gente ainda lá, aquartelado, lá para aqueles lados, lá em frente, lá, o Exército. Tem gente do Exército com pena que não deu certo. Tem político que está achando... Tem empresário, diz, puxa, que pena que não deu certo. Então, minha filha, tem que ficar atento. As pessoas tinham muita certeza que ia dar certo, né? Sim, estava armadinho. O equivalente seria a mesma coisa que nós aqui resolvêssemos. Vamos assaltar o banco. Parar na frente do banco, começar a filmar a gente. Vamos assaltar esse banco e fotografar a gente. Boa alusão. Coisa de doido. A não ser que a gente tivesse certeza que o dono do banco, alguma coisa, fosse nos salvar, né? Senão, você não vai se denunciar, ué. Meninas, vocês querem que eu tenha um infarto. Esse reloginho foi colocado aí para vocês olharem de vez em quando. Olha, tá acabando, Cassone, mas eu só queria lembrar que o Flávio Dino deve estar com sangue nos olhos, porque o Bolsonaro, né, nosso ex-presidente, cometeu um ato de gordofobia contra ele. Não sei se vocês se lembram, sim. Mas chamava ele de gordo, né? Aquele gordo horroroso todo momento. Então ele deve estar com um pouco de raiva também, viu? Para poder cumprir esses mandatos todos aí e mandar todo mundo pro Chilindró. Ponto final. Obrigado a vocês três por mais uma brilhante participação. Voltar à forma. Obrigada. Obrigada. Perdi o ritmo, né? Mas vocês estão engraxadinhas na conversa. Muito obrigado. Querida audiência, reapresentação no sábado, 21 horas, horário do João, canais 20 e 22, 522 da NET. Perfeito? Um grande abraço para vocês e um particular obrigado pela sua qualificadíssima audiência. Boa noite.